Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Convido a amada igreja, amados irmãos e irmãs, todos aqueles que assistem essa mensagem neste momento, a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11, aonde iremos fazer a leitura a partir do versículo 1. Hebreus 11, 1. Que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, possa estar nos conduzindo nesta palavra e que nós possamos abrir os nossos corações para o recebimento desta palavra. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e pela Tua palavra a ser ministrado aos nossos corações nessa noite. Quem encontrou, que nos acompanhe nessa leitura. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que buscam. Amém? Somente até o versículo 6. Convido os amados irmãos e irmãs a fechar os olhos neste momento para podermos falar com o Senhor. Amado Deus, soberano e eterno Pai, glorioso Deus, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Ó Deus, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas provações, ó Pai, que estamos enfrentando, ó Pai, em nossas vidas nesses últimos dias, ó Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nessa noite que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Ó Deus, porque nós precisamos, ó Pai, a cada dia mais exercitar a nossa fé. Porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, porque é promessa do Senhor para conosco. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito e por tudo que ainda o Senhor vai fazer, mesmo sabendo, ó Pai, o que o Senhor ainda vai fazer sobre as nossas vidas. Nós não sabemos, ó Pai, o que o Senhor ainda vai fazer, mas assim, ó Pai, através da nossa fé, nós cremos, ó Pai, que o Senhor irá fazer, ó Pai, maravilhas, ó Pai, em nossas vidas. Ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa família, a nossa casa neste momento, ó Pai. Cubra-nos, ó Deus, com o teu poder, ó Pai. Nos reveste, ó Pai, da tua glória neste momento, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos reveste, ó Pai, do teu poder. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Usa-me, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, como um canal de bênção nessa noite, ó Pai, para essas vidas, ó Pai, que está sendo alcançada neste momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Usa-me, ó Pai, como um instrumento em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Deus poderoso, Deus de vida, Deus de milagre. Ó Deus, receba nessa noite, ó Pai, o nosso culto, ó Pai, que oferecemos a Ti, único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nesse momento
oportuno a qual estou tendo neste momento de falar a respeito, mais uma vez, da fé e colocar diante da igreja, diante dos irmãos, diante daqueles que estão neste momento ouvindo esta mensagem, como nós temos ou como nós estamos exercitando a nossa fé nesses dias. Ou, num contexto geral, como nós temos exercitado a nossa fé diante das situações, diante da dificuldade. Como está a sua fé diante de Deus? Como está a sua fé diante de Deus? Irmãos, essa é uma pergunta, esta é uma pergunta que eu não posso responder por você. Porque a fé, ela é individual de cada um de nós. Assim como nós iremos prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que nós temos feito, individualmente. Porque a nossa salvação, ela vem através da fé. Se nós temos fé, se nós cremos no nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, das nossas vidas, isso é fé. Amados, nós precisamos firmar a nossa fé somente em Jesus. Mas nós não podemos somente dizermos que temos fé. Porque Deus, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, ele nos conhece. Nós precisamos, não só em momentos de dificuldade, mas nós precisamos de exercitar a nossa fé. E este é o momento que estamos tendo de exercitar a nossa fé. Irmãos, exercite a sua fé. Coloque diante de Deus a sua vida. Coloque diante de Deus as dificuldades, mas crendo em que Ele é quem pode mudar a situação das nossas vidas. Devemos seguir em frente. Não queremos ver para depois crer, porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então não queremos ver para depois crer, porque Deus, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então nós não devemos nos exercitar a nossa fé também só nos momentos de dificuldade. A nossa fé, ela tem que estar firmada no nosso Senhor a todo tempo. Porque os sentimentos, eles mudam. Mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é fiel. Porque muitas pessoas abandonam a sua fé, muitas pessoas se fraquejam na fé, por não saber ou por não reconhecer, na verdade, o tempo de Deus. Porque há tempo para todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina dessa forma. Há tempos de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então a palavra de Deus, ela nos ensina dessa forma. E então, dessa mesma forma que a palavra de Deus nos ensina, é a forma a qual nós devemos também exercitar a nossa fé. E nós façamos isso com alegria. Façamos isso reconhecendo a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Esperando com paciência no Senhor, para que Ele possa conceder aos nossos corações a vontade, não a nossa, mas a vontade dEle sobre as nossas vidas. Porque Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. E a nossa fé, ela tem que estar firmada nele,
Porque nós vemos que no texto ele continua dizendo, lá no Antigo Testamento, né, que por ela a fé, né, os antigos alcançaram o testemunho, que pela fé entendemos que os mundos, pelas palavras de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós vemos que também, no final do texto que nós acabamos de ler, vai dizer que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que nós se aproximamos de Deus. E nós só vamos conseguir nos aproximar de Deus através da nossa fé. Nós precisamos de estar firme em nossa fé. E como que nós vamos firmar a nossa fé? Como que nós vamos exercitar a nossa fé? Fale com Deus, meu amado. Fale com Deus, minha amada. Fale com Deus aquilo que você sente no seu coração. Coloque a sua vida diante de Deus. Se prostra diante daquele que é o Senhor das nossas vidas. Converse com Ele. Vê se realmente você está tendo fé. Não tenha medo de buscar a Deus em oração. Não tenha medo de reconhecer as suas fraquezas. Não tenha medo de reconhecer as suas limitações. Não tenhamos medo de buscar a Deus. Não tenhamos medo de falar com Deus. Exercitando a nossa fé é falando com Deus. É colocando diante dele, buscando a face dele e conversando com ele e perguntando a ele em oração e reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, se realmente nós estamos tendo fé, se realmente nós estamos exercitando aquilo que nós falamos que tem. Porque às vezes falar é muito fácil, mas nós precisamos também colocar em prática não somente a nossa fé, mas sim aquilo que nós somos testemunho de que Deus tem feito. Exercitando a nossa fé é falando com Deus, é buscando direcionamento na palavra de Deus e reconhecendo que nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, outra coisa que nós temos que buscar em nossas vidas, que nós temos que buscar dia a dia em nossa vida, é o fortalecimento espiritual em nossas vidas. E isso acontece através da nossa fé, através de testemunhos que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Se nós voltarmos um pouco atrás, dentro do livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 6, nós vamos ver alguns homens, alguns personagens da Bíblia que, através da sua fé, eles alcançaram lideranças acima da média. Mas esses homens, apenas alguns homens, personagens bíblicos, fontes inspiradoras para a nossa fé, como Noé, como Abraão, como José, Moisés, Josué, Samuel, o Davi, Salomão, Esdras, Daniel, Pedro, e por aí vai. Se nós formos ver, esses homens, eles se tornaram grandes líderes através da tua fé. E nós vamos ver também, na palavra de Deus, no Novo Testamento, milagres acontecendo. Ressurreição, se creres, tu verás a glória de Deus. Não é assim que a palavra diz? Se creres, verás a glória de Deus. E quantas pessoas viram a glória de Deus? Jesus,
Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele que, através da fé das pessoas, aquela mulher com um fluxo de sangue, que através da sua fé diz que se apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. E Jesus, em meio àquela multidão, ele sentiu um toque diferente. Esse toque foi o toque da fé daquela mulher. E no momento que ela diz que se eu apenas te tocar, quando ela tocou nas orlas de Jesus, nas vestes de Jesus, ela foi curada através da tua fé. E várias outras pessoas pôde contemplar o milagre de Jesus em sua vida através da fé. Através da fé. E eu creio nessa noite que você também que está aí ouvindo essa mensagem, você tem algo guardado aí no seu coração, você tem aí lembranças no seu coração de milagres que Jesus fez na sua vida através da sua fé. Irmãos, não fale em fracasso, não fale. Esse é outro exercício da nossa fé. Não fale em fracasso. O medo, o sentimento negativo, eles são venenosos para o exercício da nossa fé. O medo, os sentimentos negativos são venenosos para a fé. Tudo que nós pensamos ou tudo que nós falamos, ele se transforma em pensamentos. E muitas das vezes, esses pensamentos são negativos. São negativos, pensamentos negativos. Por isso que nós temos que estar firmado somente em Jesus. Reconhecendo em que a nossa vitória nele é certa. Não devemos nos envenenar com coisas que vêm sobre as nossas vidas. Pensamentos, muitas das vezes atitudes, muitas das vezes comportamento, muitas das vezes pessoas a qual nós convivemos. Nós temos que buscar pessoas para o nosso meio de convivência, pessoas que confiam na sua fé, que alimentam a sua fé. Porque essa palavra tão pequena, fé, ela representa em nossas vidas uma riqueza tão grande, tão profunda em nossas vidas, que não são coisas que, diante dos nossos olhos, humanamente falando, coisas grandes, fracassos, que nós às vezes presenciamos. Nós não podemos nos colocar em situações de coitadinhos. Nós não podemos nos colocar em situações de que nós não somos merecedores de passar por nada disso. Verdade, irmãos, já tem pessoas evangélicas dizendo que não merece passar por isso que está passando, que a misericórdia de Deus podia vir logo sobre as nossas vidas. Irmão, só de nós levantarmos de manhã cedo e nos colocar de pé, isso já é a misericórdia de Deus se renovando em nossas vidas. Quem somos nós para determinar o tempo de Deus sobre as nossas vidas? Sobre aquilo que está acontecendo, ou o que vai acontecer, ou o que deixou de acontecer? Quem somos nós em colocar em posições de que nós não somos merecedor? Na verdade, nós não somos merecedor de nada. A misericórdia de Deus é que se renova em nossas vidas. O amor de Deus nos alcançou. Mas dizer que nós já está sendo castigado, que chega, que Deus poderia dar um basta nisso, irmãos, nós não devemos dizer isso.
Nós, como servo do Senhor, nós temos que esperar com paciência no Senhor e fazermos o quê? Exercitar a nossa fé. Exercite a sua fé. Em nome de Jesus. Exercite a sua fé. Que seja nesse tempo que estamos atravessando, que seja no tempo também que você esteja vivendo uma vida em abundância, em uma vida que não está tendo nenhum problema no momento, mas que a nossa fé tem que ser exercitada a cada dia. Fazendo como isso? Suportando as dificuldades. Suportando as dificuldades, porque quando nós passamos por provações, a nossa fé, ela cresce. A nossa vida, ela está firmada no nosso Senhor Jesus. Irmãos, em meio às dificuldades, nós temos que lembrar o tempo em que Deus, ele nos ajudou naquele momento mais difícil que nós atravessamos em nossas vidas. Quem de nós podemos dizer que nunca passamos por uma dificuldade? Quem de nós podemos dizer que nunca passamos por uma provação? Fazendo isso, lembrando de que Deus, ele nos concedeu a vitória em meio àquela dificuldade, em meio àquela provação, vai nos trazer a memória, vai nos lembrar e vai nos trazer esperança. E não esquecermos de caminhar com pessoas de fé. Aquilo que eu disse. Pessoas que irão também alimentar a nossa fé, juntamente orando, buscando a Deus. E não pessoas negativas, que não se vê saída em nada, pessoas que se diz que está cansadas de esperar. Mas não é assim que a palavra nos diz. A palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que esperar no Senhor. E isso nós fazemos como? Estudando a palavra de Deus. Essa é uma forma de exercitar a nossa fé. Essa é uma forma de alimentar a nossa fé. Aonde? No estudo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E ouvir a palavra de Deus não é somente ouvir da forma que estamos ouvindo agora, da forma que você está ouvindo agora. É ouvir a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Sabendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Porque você fazendo a leitura da palavra de Deus, é Deus falando comigo, é Deus falando com você. A palavra de Deus, ela fala conosco. O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a um estudo da palavra e é ele ao qual nos dá o entendimento da palavra. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então que aprendemos a ouvir a palavra de Deus, que aprendemos a buscar a palavra de Deus, porque o texto diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o galardoador do que busca. E quem busca? Nós buscamos o nosso Deus. Nós buscamos o nosso Deus através da palavra que ele tem nos mostrado, através da palavra que ele tem nos direcionado, através da palavra que ele tem nos ensinado. E nós devemos também entrar no ritmo de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Entrar no ritmo de Deus. Saber que Deus faz as coisas no tempo dele. Saber que Deus, ele não vai fazer as coisas determinado por mim, determinado por você. Deus, ele vai fazer as coisas no tempo dele. Muitas vezes vai parecer que vai demorar, muitas vezes vai parecer que está demorando. Pode parecer para mim, pode parecer para você. Mas nós devemos fazer o quê? Devemos aprender a esperar no Senhor.
a esperar. Mesmo se está demorando para mim, está demorando para você, porque Deus, ele não falha, porque Deus, ele é fiel e ele não demora. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. O tempo de Deus é ele que determina um tempo para todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. E há tempo para todas as coisas. Há tempo da bênção chegar diante da sua vida, há tempo da bênção chegar diante da tua casa, mas não quando você querer determinar isso. Porque quem determina as coisas, quem tem o controle de todas as coisas, é Deus. É Ele que tem controle sobre as nossas vidas. É Ele que sabe da sua necessidade. É Ele que sabe da minha necessidade. Reconhece, Ele sabe da minha limitação. Ele sabe até onde eu posso suportar. Ele sabe até onde você pode suportar essa luta, essa dificuldade, essa provação. Mas com a certeza que através da sua fé, Ele irá te abençoar. Ele irá fazer que você exercite a sua fé, que você glorie o nome dele. Mas para isso nós precisamos de exercitar a nossa fé. Pagar o preço. Nós precisamos de pagar o preço da fé. Como que nós pagamos o preço da fé? Creia que quanto maior for a dificuldade, maior será a sua vitória. Quanto maior for a dificuldade, maior será a minha vitória, maior será a sua vitória. O preço que nós temos que pagar é esse. É não querermos atalhos. É andarmos pelo caminho estreito, aquele que nos leva à vida eterna. Não queremos caminhar a passos longos, mas queremos caminhar com o nosso Senhor Jesus. Queremos caminhar dentro do direcionamento do nosso Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o apelo nessa noite, por isso a exortação nessa noite, é que nós venhamos exercitar a nossa fé em meio às dificuldades, em meio a tudo aquilo que nós temos enfrentado, em meio a tudo aquilo que nós temos passado, mas que nós venhamos exercitar a nossa fé, porque a nossa fé ela está firmada em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que através da nossa fé, grandes coisas nós iremos ver. Porque pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ele ia. Talvez você não sabe, talvez eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe das nossas dificuldades. Eu não sei o que você tem enfrentado aí dentro do seu lar. Eu sei que a vida não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para você. Mas Deus, ele tem me sustentado. Deus tem me sustentado a cada dia. Deus, ele tem me sustentado a cada manhã. Eu tenho levantado da minha cama, eu tenho saído para poder trabalhar. Estou sendo sustentado pela misericórdia de Deus. Deus, ele tem guardado a minha vida. Os irmãos sabem, eu trabalho em um comércio, e o comércio que eu trabalho, há um grande fluxo de pessoas. Muitas pessoas estão ali se aglomerando, mas Deus tem cuidado de mim. Deus tem guardado a minha vida. Deus tem guardado a minha família. Ele não tem deixado que esse mal venha me afrontar. Ele não tem permitido que esse mal venha alcançar a minha vida. Irmãos, eu não estou afrontando a Deus. Não. Eu tenho fé que Deus tem guardado a minha vida, tem guardado a minha casa, tem guardado a minha família. Isso eu tenho fé. Mas Ele sabe que eu tenho necessidade de sair da minha casa, sair da minha residência para o trabalho, para o alimento, para me tirar o sustento, para me poder ali trabalhar,
ganhar o meu salário ali, receber o meu salário para o sustento da minha casa. Ele sabe disso. Ele sabe que eu não estou ali para poder afrontar ele. Mas eu tenho fé que Deus, ele tem guardado a minha vida. E essa fé, ela está firmada somente no Senhor Jesus Cristo. Porque eu sei que ele tem tido misericórdia da minha vida todos os dias. Não porque eu sou merecedor. Eu não sou merecedor de nada disso. Mas o olhar do Senhor para com a minha vida é diferente. É diferente. Ele tem sustentado a minha vida. E eu creio também que ele tem sustentado a sua vida. Eu estou citando eu como exemplo, mas tem várias pessoas que ainda estão saindo das suas casas para poder trabalhar, e Deus tem o livrado deste mal, porque sabe da necessidade de cada um. E aqueles que ainda estão em casa, Deus também tem guardado, porque Ele sabe que você tem buscado, que você tem colocado diante dele as suas dificuldades, mas a sua fé, ela está sendo exercitada através da sua vida. Você tem clamado a Deus, você tem buscado a Deus, você tem firmado a sua fé somente naquele que é capaz de fazer grandes coisas na sua vida, na minha vida. Aquele que tem transformado as nossas vidas, aquele que em meio a toda essa situação que o mundo está vivendo, ele tem nos ensinado o valor da vida, ele tem nos ensinado a cada dia a mudar as nossas maneiras, os nossos hábitos, o nosso jeito, às vezes, até de conviver com as pessoas. E muitas das vezes nos traz aos nossos corações a certeza em que nós precisamos de mudar as nossas vidas. Sabemos que muitas atitudes serão mudadas depois que tudo isso passar. Mas nós sabemos que tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa nessa noite verdadeiramente encontrar lugar em cada coração nessa noite e que você possa ser abençoado por essa palavra. E eu creio nisso, e a minha fé e a sua fé tem que estar firmada somente em Cristo Jesus. Amém? Fechamos os nossos olhos e falamos com o Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Deus, nessa noite te glorificar. Ó Deus, nós queremos te exaltar, ó Pai, pela grandeza, ó Pai, do teu nome, ó Pai. Um nome sobre todo nome. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, mesmo não sendo merecedor, o Senhor tem guardado as nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor, ó Pai, tem nos abençoado. O Senhor não tem deixado, ó Pai, faltar nada, ó Pai, em nossas vidas. Ó Pai. Ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Pai. E através da nossa fé, ó Pai, nós venhamos a cada dia mais exercitar a nossa fé, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocar em prática, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito diante de nós, aquilo que o Senhor, ó Pai, tem feito, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. E nós reconhecemos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor verdadeiramente, ó Pai, está conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em meio às dificuldades, ó Pai, em meio às provações, o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor é fiel para com a tua palavra. Ó Deus, assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.